Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo alegre, feliz de estar na casa do Senhor nesse domingo, primeiro dia da semana. Nós já iniciamos aqui na casa do Senhor, finalizando esse primeiro dia, tendo por convicção de que Deus é na nossa vida, é da nossa casa, é na nossa família, e crendo que teremos uma semana abençoada em Deus. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Silvio, pastora Eunice Cordeiro. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu que sou grato, de poder estar sendo hoje aqui tão bem recebido. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Esse casal que eu vejo que é um casal extraordinário. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Me acompanha minha esposa Cássia, o Miguel e o Mateus, que ainda está lá dentro. Daqui uns 3 meses está saindo. Amém. Essa é minha família. Eu sou o Moisés. Vim aqui hoje na incumbência de trazer algo de Deus aos nossos corações. Vim na substituição do pastor Jales Caetano, que de última hora teve que estar viajando. A sua esposa faz aniversário, se não me engano, amanhã ou depois de amanhã. Tiveram que fazer uma viagem repentina. Mas nós estamos aqui para louvar e bendizer ao nome de Jesus. Você está feliz de estar nessa noite aqui neste lugar? Deus é fiel. Vai trocar? Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, vocês estão em uma campanha aqui que tem com o título Esperança. Esperança. Eu tenho certeza que todos esses dias que se passaram, a esperança, a fé, a convicção dos projetos, dos planos de Deus sobre a sua vida, eu tenho certeza que foram renovados, reedificados, alicerçados. Então eu acredito que os irmãos já estão fortes e inabaláveis para o ano de 2021. Se o ano de 2020 foi difícil, meu querido, acredite, foi só um preparo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, firma as pernas aí, aguenta, porque Deus tem coisas novas para nossas vidas no ano de 2021. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu quero ler uma passagem aqui, que está no livro do profeta Jeremias, a gente entende, mas é Lamentações. Lamentações, ali no capítulo 3. Lamentações, que é conhecido como Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A partir do versículo 20. Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Diz assim o texto: Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, há quem diga aqui que Lamentações, quem escreveu foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, todos nós conhecemos a história dele. Quando ele começa a profetizar, já está ali bem próximo do cativeiro babilônico vindo sobre o povo de Israel, o povo de Judá. Deus usou o profeta Jeremias para profetizar, porque o povo estava vivendo fora daquilo que Deus tinha para o propósito deles aqui nessa terra. Porque o povo que Deus escolheu era um exemplo para todas as nações a quem Deus estava ali manifestando o seu poder, a sua glória, desde Adão, desde quando começou ali depois de Noé, que Deus começou a separar aquela família, e depois veio Abraão com a fé, e começou a ser manifestado ali o desejo de Deus para com aquele povo. E quando nós olhamos aqui o profeta Jeremias, ele se levanta em um tempo de crise, uma crise moral, uma crise social, uma crise política e o pior ainda, uma crise espiritual. E ele se levanta ali como profeta e começa a profetizar para que o povo viesse a trazer o arrependimento ao seu coração e se voltar para Deus. Mas a história vai percorrer e a gente sabe que o povo ali, ele é totalmente cativo
do povo babilônico, dos caldeus. E quando Jeremias vê aquela situação, ele fica ali, e aqui é onde vai dizer que Jeremias começa a lamentar. E Jeremias começa a falar coisas muito tristes, muito terríveis. Vai se ter um lamento, um pranto, muita reclamação, falando de tristeza, falando de angústia, falando de momentos difíceis, falando de momentos de dores, falando de ver os muros da cidade sendo destruídos, crianças andando por ali sem seus pais, tanta destruição, tanta catástrofe. Jeremias vai trazendo isso à sua memória, mas o interessante é que aqui, no versículo 20, ele vai dizer: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, mas disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meu irmão, o ano de 2020 foi o ano em que muitas vidas foram ceifadas, pessoas perderam seus negócios, pessoas perderam a sua saúde, pessoas perderam seus entes queridos, pessoas perderam tantos nessa situação, nesse caos, mas hoje nós podemos estar aqui nesse dia, nesse domingo, e dizer: obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia é a causa de eu não ser consumido, porque a minha direita a gente foi consumida, a minha esquerda também, mas eu estou de pé aqui para te adorar, glorificar, te exaltar e dizer: obrigado, Senhor. O que o profeta estava tendo aqui? Esperança de dias melhores, esperança de que coisas novas iam chegar. Nós somos movidos pela fé, e a fé nos traz convicções de que a esperança vale a pena. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai discursar sobre o amor, ali o capítulo da revelação do que é o amor, ele vai dizer: isso nos resta a fé, a esperança e o amor. O maior delas é o amor, mas a esperança estava lá. A esperança estava imbuída naquelas 3 palavras. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. A esperança, meu querido, ela ainda está dentro do seu coração. Mas esperar em quê? Porque esperança é esperar com confiança, esperar em alguma coisa, acreditar que algo vai acontecer. Quando aquele povo foi cativo para dentro da Babilônia, ali eles começaram a ter muitos dissabores na sua vida, começaram a passar situações que eles jamais imaginavam. Mas eu aprendi na minha trajetória de fé cristã que tudo acontece, eu errando ou não errando, tudo acontece pela permissão de Deus. Seja ela permissiva ou seja ela uma vontade diretiva da parte de Deus, mas nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. A minha vida está no controle de Deus, a minha família está no controle de Deus, a sua casa está no controle de Deus, essa igreja ainda está no centro da vontade de Deus, está no controle de Deus, e se está no controle de Deus, ainda há esperança. Tem pessoas que desistem por tão pouco e já querem parar. Hoje eu vim aqui, meu irmão, no encerramento dessa campanha, já foi falado tanto aqui para te dizer: há esperança. Aquele povo estava dentro do cativeiro, estava lá triste, passando tantos momentos ruins. Lá em Salmo 137, a Bíblia vai dizer que eles penduravam as harpas deles em algumas árvores lá conhecidas como salgueiro, e os babilônicos chegavam até ele dizendo, debochando, dizendo assim: ei, canta um hino aí para nós, aqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião, canta para nós. Eles olhavam e diziam assim: como eu vou cantar em uma terra estranha? Nesse ano as igrejas foram fechadas,
e você ficava lá na sua casa, lá eu tenho certeza que é um pedaço do céu, mas a sua vontade era de vir para a casa do Senhor. Você lembrava dos cultos, você lembrava do louvor, lembrava da palavra, e alguém dizia: canta daí online, é bom adorar, mas eu quero ver o meu pastor, eu quero ver o meu irmão, eu quero estar em comunhão, eu quero louvar lá na minha casa. Canta. Como eu vou cantar numa terra estranha? Quantas pessoas estão no mundo, esfriaram nesse período de pandemia a sua fé, e alguém está lá nesse momento dizendo para ele: você não estava crente? Canta. A pessoa até quer louvar, mas aquela terra, aquele abismo, aquela situação trava a alma da pessoa e ela não consegue louvar a Deus. Se você está nos assistindo, está aí nessa condição, quero te convidar: venha adorar a Deus aqui, venha sentir a presença de Deus aqui. Tem esperança para a tua vida, sim. Talvez você foi, mas o Pai está de braço aberto dizendo: vem, meu filho, vem, porque tem esperança para a tua vida. O povo está lá triste, passando um processo de 70 anos dentro daquele cativeiro. E é interessante que o versículo 29 vai dizer aqui, ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. 2020 foi o ano que Deus nos levou para casa, para a gente voltar a orar e viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. A oração do pastor é boa, maravilhosa, mas Deus queria ouvir a tua oração. Deus queria ouvir o teu gemido. Deus queria ver a tua lágrima rolar. Queria ver você dizer: Pai, eu preciso de ti. Quando nós olhamos essa questão daquele povo dentro daquele cativeiro, a gente vai olhar, quando a gente na verdade olha para toda a trajetória do povo de Israel, a gente vê que era um povo que tinha convicção no Deus que eles serviam. Falhavam, mas eles sempre esperavam no Deus da sua salvação. Porque, como eu disse, esperança, eu entendo que é esperar com confiança. Mas confiança em quê? A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Isso aqui é um sinônimo de uns confiam em apetrechos humanos, outros confiam em força de outras pessoas que podem lhe ajudar, mas eu confio no Senhor. Esse ano foi o ano em que Deus permitiu algo microscópico nos atingir e dizia assim: ei, o negro, o branco, o pobre, o rico, todo mundo tem que entender que o network acabou, vocês têm que conectar comigo. Todo mundo entendeu que nós dependemos de Deus. A nossa esperança está nele, não é em ninguém da nossa esquerda, da nossa direita, à frente e atrás, o círculo de amizade não, mas está em Deus. Em Deus. E aquele povo está passando por isso. Foi falado aqui hoje. Quando o povo clamava, Deus ouvia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando vocês me buscarem, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. Vocês serão meu e eu serei de vocês. Isso é esperança, é crer que existe um Deus que está no governo de todas as coisas e que nos ama nessa terra. Esperança. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Abraão. Paulo vai dizer que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Eu tenho uma esperança aqui na esfera horizontal, mas eu creio que a vertical ela é maior que a horizontal. Eu creio que o espiritual é maior que o natural.
Eu creio que esperar em Deus é maior do que esperar nos homens. A esperança de cá é maior do que a de cá. Ela não converge, ela diverge. Ela confronta, diz: essa esperança, ela é maior. Ela é maior. Mas olha, quando a gente olha essa questão aqui, o povo está lá, sofrendo, passando por lutas, adversidade, mas há uma promessa de Deus sobre a vida deles. E eu quero crer que você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Foi difícil, irmão, está difícil, tá, mas Deus está na sua vida. A minha esperança está no Deus, a minha salvação, a minha fé está firmada nele. Eu não vou vacilar, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, eu vou esquecer as coisas que para trás ficaram, e eu vou para o alvo, eu vou para Jesus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu sigo a Ele, eu sirvo a Ele, eu vou para Ele, eu estou de pé por Ele, eu ando por causa dEle. Esperança. Esperança. Esperança é uma fé. É confiar em Deus. Existem pelo menos 3, 4 tipos de fé. Existe a fé natural. Essa eu, você, todos nós temos. Qualquer pessoa lá fora tem. O que é fé natural? Acreditar nas coisas naturais da vida. É acreditar que coisas cotidianas vão dar certo. É acreditar que amanhã você vai para o seu trabalho e a porta lá vai estar aberta. Naturalidade. É acreditar que amanhã você vai acordar bem, saudável. Todos nós temos essa fé dentro de nós. Mas existe uma segunda fé, fé para salvação, fé salvífica. É quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí é aquele momento que eu e você levantamos as nossas mãos e dizemos: eu creio. Aí você vem pela fé salvífica de Cristo, aceita Ele como seu Salvador, e a sua fé muda da água para o vinho, e você se torna uma nova criatura. Mas existe uma terceira fé, chamada dom da fé. Essa ela não é minha, não é sua, não adquirimos na naturalidade, ela é dom de Deus. Essa faz a gente acreditar e crer que coisas que não poderiam acontecer no cotidiano acontecem de uma forma extraordinária. Por exemplo, Davi está lá vendo aquele gigante, gritando bem alto, dizendo: eu quero um homem só. Vocês são covardes, vocês não têm coragem, me enfrentem, eu só quero um homem. E está todo mundo amedrontado, até Saul está lá preocupado, sem saber o que vai fazer. Mas aí vem o pequeno Davi. Davi olha e diz assim: o que está acontecendo? Davi vem cheio de fé, cheio de esperança e pergunta: o que é que está acontecendo? Esse gigante aí está dizendo que vai matar todo mundo aqui, está afrontando todo mundo, e o pior, já afrontou o nosso Deus, diz que nós não somos povo, diz que a gente não vai mais percorrer diante dessa terra, ele vai nos aniquilar. Davi olhou e disse assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse que está dizendo que... Quem é esse que está afrontando o Deus dos exércitos, o Deus vivo? Davi olhou a situação. Davi, quando vê aquele momento, ele ia adquirir na sua vida, naquele momento de crise. Ele olhou, ele viu uma ponta de esperança que ele poderia fazer aquilo. Ele viu pelo menos 3 coisas que ele poderia adquirir naquela situação. Primeiro, um casamento. Segundo, uma bênção real sobre a sua vida. Terceiro, uma benevolência do rei sobre a sua família. Nessa crise, Deus quer tirar o medo de você. Deus quer tirar essa preocupação. Eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Meu querido, olha para esse gigante e diz: o meu Deus é maior, Ele está comigo. Eu já matei urso, já matei leão. Eu vou na força do Deus vivo e eu vou vencer. Há uma bênção de Deus sobre a tua família, há uma bênção de Deus sobre a tua vida, mas para isso tem que ter esperança em Deus. Em Deus. Aquele povo começou a clamar.
Senhor, tem misericórdia de nós. Assim como foi no Egito, eles começaram a clamar. E Deus fez o quê? Atentou para eles. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido, você veio aqui hoje nessa convicção para esperar em Deus, ter esperança em Deus. Foi lido aqui nessa noite o tema da campanha sobre Jó. Rapaz, eu não conheço um camarada na Bíblia que sofreu mais do que Jó, mas quando a gente vai olhar a vida de Jó, e a gente vai entender qual era o projeto de Deus na vida de Jó naquele sentido. Deus, ele olhou para Jó e disse assim: Jó, você é o meu testemunho na terra. Havia lá uma rivalidade entre Deus e o diabo, só para nós entender, porque não existe rivalidade entre Deus e o diabo. Existe um vencedor e existe um perdedor. Existe aquele que não é nada, e existe aquele que é tudo. Mas o diabo chegou e disse assim: ah, Senhor, a tua igreja lá no ano de 2020 está uma igreja muito acomodada, está uma igreja que está assim, um povo muito relapso. Permite um vírusinho atacar, permite uma coisinha assim, para ver se eles vão continuar te adorando, para ver se eles vão continuar a ter esperança no Senhor. Aí eu imagino Deus olhando lá de cima: já está chegando mesmo um arrebatamento, deixa eu fazer um teste com a minha igreja, vai lá, pode produzir esse vírus, deixa acontecer. Aí veio essa praga, teve muita gente que esfriou, mas eu estou vendo, sabe o que? A igreja sendo renovada, preparada para subir para o céu, e eu quero crer que há um povo aqui que tem essa esperança em Deus. O diabo quer frustrar os sonhos teus, da tua casa, da tua família. Você vai acreditar nele? Ou você vai acreditar em Deus? Esperança em Deus. Jeremias 29:11. O mesmo profeta Jeremias: bem sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, planos de bênção, para vos dar uma esperança e um futuro. O povo estava lá dentro do cativo, lá dentro do cativeiro, chorando, desesperado, totalmente amargurado, sofrendo, padecendo dores. Deus olhou para o profeta Jeremias e disse: Jeremias, escreve aí, meu filho, escreve o capítulo 29. O capítulo 29 é uma carta que vai de encontro aos exilados na Babilônia. E a carta começa, e Deus começa a falar: ei, jovens, casam e têm filhos e prosperem nessa terra. Meu cunhado casou nessa pandemia. Meu Deus, quantos aqui casaram nessa pandemia? Olha lá, o rapaz casou no período da pandemia, casou dentro da Babilônia. Esse entendeu o projeto de Deus. Lá vai dizer mais: construam casas e morem nelas. Orem pela paz dessa cidade, porque vocês serão beneficiados por essa paz. O que Deus está dizendo para esse povo dentro desse cativeiro? Tenham esperança, continua como se nada tivesse acontecendo,
Porque a terra pode estar em crise, mas o nosso elo continua intacto. A bênção continua sendo derramada sobre a sua vida. Então, meu querido, nós estamos em crise, mas nós temos Cristo. Tem pessoas que dizem: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Não, nós estamos em crise, mas nós temos Cristo na nossa vida. Esses dias eu estava conversando com tantos irmãos empresários, e um estava dizendo, o mais engraçado que eu achei, foi um dizendo assim: Moisés, eu tive que falar para os meus vendedores pararem de vender, porque eu não estava dando conta mais. Meu querido, eu tenho certeza que dentro dessa igreja tem pessoas que prosperaram nessa crise, mas talvez tem pessoas que fechou o seu negócio. Eu quero profetizar: tenha esperança, Deus vai te abençoar. Ter esperança. Ter esperança em Deus. Aí é lá na frente, no versículo 29, que o profeta Jeremias vai falar esse versículo. Bem sei os planos. Deus tem planos de bênção para a sua vida. Deus tem planos de bênção para a sua casa, para a sua família. Então, meu querido, viva cada dia a sua vez, mas viva de fé em fé, de glória em glória, crendo que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus livrou o povo daquele cativeiro. Deus começou a fazer um rebuliço lá, Babilônia começou a cair, depois veio Ciro, e Deus começa a mostrar para Ciro que tinha um projeto com o povo hebreu, com os judeus. Alguém vai lá, leva o livro do profeta Jeremias, lá pelo capítulo 44, 45, e lá está o nome de Ciro, que uns 200, 300 anos para trás, nem era nascido, e Deus já estava lá falando o nome dele: Ciro, meu ungido, foi eu que te dei as nações, liberta o meu povo. E Deus começa a liberar o povo de levas, começa a liberar. O povo começou a ser cativo lá pelo ano 605, primeira leva, 597, segunda leva, 586, segunda leva, e lá pelo ano 539 começa o povo embora. Começa o povo embora. O povo que estava cativo aqui dizendo: como vou cantar em terra estranha? O povo começou a se alegrar e dizer: nós vamos voltar. Nós estamos indo. O ano de 2021 já começou, já estamos no dia 10. Talvez você ainda está pensando no ano de 2020, meu querido. Ainda está lá atrás, está pensando em pandemia, está pensando em tantas coisas. Nós devemos ter cuidado, devemos sim, mas nós temos que ter convicção no nosso coração que esse é o ano da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu creio sobre a minha vida que esse é o ano da prosperidade de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, meu querido, o que você vai fazer? Abre a boca e profetiza sobre o teu ano, sobre a tua casa, sobre a tua família. Profetiza a bênção de Deus. O profeta Ezequiel estava onde? Lá dentro do cativeiro. Deus olhou para ele e falou assim: ah, meu filho, você viu minha glória, você viu meu poder, você viu aí as rodas girando uma dentro da outra, mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Então, levanta, põe-te em pé, porque agora eu vou falar contigo. Põe-te em pé nesse ano e deixa Deus falar contigo. Deus pega ele, coloca ele no meio do vale de ossos secos, no meio, irmão, a gente está no meio de um, como se diz, como é que é o nome daquele negócio, redemoinho, tsunami, alguma coisa assim, um furacão. A gente está no meio de uma situação como essa, um redemoinho girando, parece que está tudo fora do lugar, mas a gente está aqui debaixo da sombra do Onipotente, a gente está lá se escondendo, a sombra de todo Onipotente. Então, meu querido, fica lá, mas vai profetizando. O vale de ossos secos está aqui, ó, está tudo morte, está tudo ali fora do lugar, mas começa a abrir tua boca e dizer: Deus, salva minha casa, salva minha família, prospera, abençoa, dá vida, vem Senhor, vem. Abre a boca, vai profetizando, e Deus vai começar a fazer milagre sobre a tua casa. O diabo tem um alvo nesse ano de 2021: te gerar mais medo, destruir a tua casa,
destruir a tua família, mas você, eu tenho certeza que não vai permitir. Por quê? Porque você vai profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção de Deus sobre o teu lar. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, por gentileza, para a gente encerrar. Esperança. Esperança. Aquele povo voltou, e o mal que aquele povo tinha era a idolatria. Aquele povo nunca mais voltou a ser idólatra. Aquele povo começou a crer tanto em Deus, eles acreditaram tanto em Deus, que a maioria não acredita nem em Jesus, para você ter uma ideia, do tamanho que foi o tratamento de Deus na vida deles, mas foi enxertado neles a esperança. Você tem esperança de dias melhores? Sabe aquela mulher, a viúva de Naim, passou a noite inteira chorando, morreu o filho, já era viúva. Uma viúva, vivia na dependência de alguém da família vir socorrer, não tinha esperança nenhuma. O filho morreu, está indo agora enterrar o filho, o único filho que ela tinha, totalmente desamparada, totalmente sem esperança nenhuma. Jesus entrou lá naquela cidade, na verdade nem entrou, foi no caminho daquela cidade, olhou para aquela mulher e disse: não chores mais, não chores mais. Eu sei porque eu estou falando isso, está fora aqui, mas Deus está dizendo: não chores mais. Deus está tocando hoje na situação e está dizendo: levanta-te, levanta-te. O que é isso? É Deus renovando a esperança. É Deus dizendo para aquela mulher: continua a sorrir, continua a sonhar, continua a acreditar, continua a projetar, continua a crer, continua a sonhar, continua. Ei jovem, qual que era o seu sonho para 2020 que não deu certo? Deus tem um projeto maior para o ano de 2021. Pai de família, qual que era o teu projeto para que Deus viesse a te abençoar no ano de 2020, em que colocar a tua família em um outro patamar e parece que não deu certo? Deus tem coisas maiores para esse ano. Qual era o teu projeto? Qual era o teu sonho? O que era aquilo em que você depositou a esperança e parece que não foi? Eu quero profetizar: Deus tem coisas maiores para esse ano, mas Ele quer que o seu povo creia, 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 creia que eu vou fazer. Levante a sua mão lá em cima assim, em um ato de fé. Levante sua mão mais alto que você puder, em rendição, em um ato de fé, e dizer: Deus, a minha esperança está no Senhor, a minha fé está no Senhor, a minha convicção da chamada, do projeto, do céu está no Senhor. E comece a falar com Ele agora. Comece a colocar diante dele agora qual é o projeto, qual é a situação, e vai alimentando de esperança, e essa esperança vai se tornar fé. Lamachore cantura manaias. Ao som da sua voz, tudo se faz novo, reconstrói tudo ao meu redor. Ao som da sua voz, tudo Eleva o teu pensamento a Deus. de glória em glória, eu viverei. Voz que é poderosa, som de muitas águas. Você serve o Deus do impossível. Tudo sustentou. Voz que é poderosa, som de muitas águas. A sua palavra tudo sustentou. A tua fé foi renovada nessa noite. A esperança em Deus foi renovada nessa noite. Foi lido aqui sobre Jó. Deus só queria o que de Jó?
mais intimidade. O que Deus espera de nós? Mais intimidade. O diabo achava que aquela situação, Jó ia deixar Deus. Jó questionou e questionou muito. Mas lá na frente ele chega e fala: pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo começa a dizer: estou passando necessidade, mas eu estou aprendendo a viver nela. Eu estou na bonança, mas eu estou aprendendo a viver nela. Eu tenho roupa nova, mas eu estou aprendendo a viver desse jeito. Eu estou sem roupa, mas eu estou aprendendo a viver nessa situação. Eu tenho carro, eu aprendo a viver nessa situação. Eu estou sem carro, eu continuo vivendo nessa situação. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é esperança, é ter convicção. Deus está no controle, Deus está no controle. Então, meu querido, levanta a tua mão, adora, glorifica o teu Deus. Ele é o teu Criador.